A paz do Senhor, queridos. Muita alegria, a gente vai continuar a nossa meditação no livro de Juízes. E tema que o Senhor me trouxe ao coração para compartilhar com vocês é sobre liderança. A gente já tem meditado na vida dos juízes a partir desse tema. Quando a gente passou por Gideão, a gente estudou, meditou, refletiu sobre a liderança em tempos de crise. E hoje é o contrário, hoje é crise da liderança. A gente vai estudar a história de Jefté, um dos juízes de Israel, e a gente vai começar no versículo 18 do capítulo 10 e vai até o fim do capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 inteiro hoje, mas começaremos primeiro com o verso 18 do capítulo 10. Meditar sobre crise na liderança numa época em que estamos escolhendo um futuro líder da nação, nos faz assumir responsabilidades neste processo. E eu sei que o Senhor tem muito a nos dizer nessa manhã. Vamos lá? A partir do verso 18. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o povo, perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz.
Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se lá da além do Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou a Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não o recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti? Porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez te rogamos que a tua palavra seja frutífera entre nós, que ela encontre em nossos corações boa terra, para que ela produza vida, não só para nós, mas também para os que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. História longa da liderança de Jefté, e uma história que começa mais uma vez com o povo de Israel sendo subjugado, com o povo de Israel sendo aprisionado, padecendo nas mãos dos seus inimigos. E mais uma vez Israel
está acéfalo, está sem liderança. Ao lermos o último versículo do capítulo 10, percebemos que mais uma vez Israel está sem liderança. Esse, inclusive, é um dos temas centrais desse livro, o livro de Juízes. E eu queria ler com vocês Juízes, a gente já leu algumas vezes, mas eu vou ler o capítulo 17, verso 6, e depois o 21, 25. O 17, 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que era direito aos seus olhos. E o último versículo do livro de Juízes também diz isso: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Me parece que essa crise de liderança que se abatia sobre Israel, ela tinha algumas raízes. Primeiro, ela tinha raízes nessa falta de discipulado, na falta de ensinamento dos pais passando aos filhos. Parecia que a cada juiz que se levantava havia um ciclo de bonança. Depois dessa bonança seguia-se a apostasia, ou seja, as pessoas se afastavam de Deus. Ao se afastarem de Deus e a servir outros deuses, Deus enviava povos que os subjugassem, eles sofriam, se arrependiam e Deus levantava outro juiz. Eu não sei você, mas isso parece muito com a nossa vida. Pense no Brasil, como nós temos vivido sucessão de uma aparente bonança, uma aparente boa governança, que se transforma em má governança, que se transforma em novo ciclo de desemprego, sofrimento do povo, e lá vamos nós em busca de um Salvador. Só que talvez pior do que os juízes, a gente não tem se atentado ao momento de se converter, ao momento de procurar em Deus a resposta. Quando a gente estudou Gideão, a gente viu Deus levantando um homem no meio de uma crise de Israel. Gideão está numa figura bíblica muito bela, né? Ele está malhando trigo dentro de um lagar, o lugar de se pisar as uvas, escondido. A sua população está, seu povo está aprisionado, e ele escondido faz isso. E Deus o chama. Ele diz: olha, eu sou pequeno, a minha família é pequena, por que o Senhor está deixando a gente passar por isso? E ele tem aquele encontro com um anjo que muda a vida dele. Ele sai daquele encontro verdadeiramente convertido e convicto de que foi chamado por Deus para fazer essa obra. E ele então opera um grande livramento em Israel. Mas ao final de seus dias, ele cede aos costumes de quem está à sua volta e faz o povo pecar em idolatria de novo. E aí surge seu filho Abimeleque, filho de Gideão, que na verdade é um filho de uma de suas amantes, de uma amante que Gideão tinha em Siquém. E diferente de Jefté, que a gente leu aqui, Abimeleque é que planeja contra os seus irmãos, e ele também, com homens maus que se juntaram a ele, vai até a cidade de seu pai e mata todos os seus irmãos num dia só, mata os seus 70 irmãos, num dos maiores chacinas fratricidas já registradas no livro, na Bíblia. E sobra apenas um desses filhos. O nome dele é Jotão, é o caçula. E Jotão então faz aquilo que é uma profecia, o que seria lança uma maldição contra o seu irmão. Ele conta uma parábola, e eu queria me deter um pouco sobre ela. Ele diz assim: olha, foram as árvores pelo campo procurar um rei para si, e elas encontraram a oliveira. É o capítulo 9, verso 8, a partir do 8, a partir do 7, do 7 ao 14. E essas árvores encontraram a oliveira. Ela diz: vem, oliveira, reina sobre nós. E a oliveira diz para ele: não vou deixar minha gordura para reinar, para labutar sobre as árvores. E aí as árvores correm então
no versículo 10 e vão atrás da figueira. Vem figueira, reina sobre nós, vem governar sobre nós. E a figueira diz: eu vou deixar a minha doçura para governar sobre vocês, para trabalhar sobre vocês? Não vou. E as árvores tentam uma terceira vez e vão atrás da videira e fala: vem videira, reine sobre nós. E a videira também não quer reinar. Ela diz: olha, eu vou largar o meu mosto, o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para reinar sobre vós. E as árvores então vão atrás do espinheiro e diz: vem espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro diz: ok, gostei, tá aí, vou reinar sim, vou reinar sobre vocês. Agora, se vocês não estiverem com o coração junto comigo, vai sair fogo de mim para os consumir. E o espinheiro ainda é irônico, né? Ele diz: olha, venham e fiquem, se escondam na minha sombra, como se o espinheiro tivesse sombra. Venham, se aproximem de mim. Compara esse momento com esse momento em que o último versículo do capítulo 10 diz: o povo de Israel de novo está acossado por seus inimigos, e eles dizem: quem vai nos liderar? Quem é que a gente vai chamar para assumir a posição de soldado, de guerreiro nessa batalha? E os príncipes de Gileade, nenhum deles tem coragem de assumir essa função. E eles vão atrás de Jefté. Quem era Jefté? Jefté era mais um filho de prostituta. Lembra que Abimeleque era o filho de uma concubina, era o filho de uma das amantes de Gideão. E Jefté é o filho da prostituta. E é justamente o filho da prostituta, o filho da meretriz, que os príncipes de Gileade vão chamar para os liderar. O versículo 3 do 11 diz que não bastasse Jefté ser filho de uma prostituta, ele ainda se juntou, ou melhor, andava com homens levianos e torpes. Se a gente voltar para Abimeleque também ganha dinheiro para que 30 moedas de prata do tempo de Baal Perite, capítulo 10 diz isso, para que homens maus e homens levianos se juntem a ele. Que vício é esse de Israel em escolher para si, em eleger para si espinheiros? Diante da dificuldade, diante da opressão, Israel prefere escolher homens torpes, homens que, não bastassem a sua má índole, ainda se juntam a homens de má índole. Quando eu sugeri crise na liderança, e não liderança em tempos de crise como a gente fez antes, foi para que a gente meditasse ou relembrasse aquilo que a gente fez no caso de Abimeleque, para ver como, de novo, passados poucos anos, mais uma vez, Israel, ao procurar uma liderança, escolhe um espinheiro para si. Quando a gente passou pelo caso de Abimeleque, a pergunta que a gente fez foi: por que espinheiros estão nos governando? E se pensarmos no nosso país, por que espinheiros estão nos governando? Por que espinheiros têm nos governado? E antes de botar a culpa nos espinheiros, que se propõem a nos governar, e haja espinheiro, a meditação que a gente trouxe fez a gente perceber que aqueles que poderiam ter o que oferecer têm se escondido. As primeiras árvores que eles foram procurar foram as oliveiras. E a oliveira diz: eu vou deixar minha gordura para ir trabalhar entre os homens.
Pensar em oliveira, pensar em árvore que gera gordura, lembra-me de homens que são capazes de administrar bem o que têm, capazes de ser bons gestores das coisas, que fazem as coisas produzir e ter sobra, que fazem as coisas não faltar. Gordura nos lembra sobejamento, nos lembra fartura. Mas os homens que têm tido essa capacidade têm dito o que a resposta de liderança? Por acaso eu vou deixar eu aqui a minha vida farta, bem administrada, bem resolvida, para ir trabalhar para vocês, para assumir uma postura de trabalho diante dos outros? Não vou. Por que eu deixaria a minha vida tranquila e bem administrada, que com tanto suor eu tenho conseguido manejá-la, para ir ser líder dos outros? Não vou. Eles procuram as figueiras. A figueira diz: eu vou deixar a minha doçura para ir ralar, assumindo postura de liderança. Doçura fala de um coração pacificador, de um coração conciliador. E a árvore que representa essa doçura, que é a figueira no texto bíblico, responde assim: para que eu vou caçar confusão? Eu já estou bem, eu já estou aqui suando para manter minha família nos trilhos, para manter o meu trabalho em ordem, para ser doce, para ser essa doçura onde eu estou. Para que eu vou largar isso para ser líder? E a figueira também nega. E aí as árvores não desistem e vão atrás da videira. E a videira diz: eu vou largar o meu mosto para assumir posição de liderança. O mosto fala da alegria que alegra Deus e os homens. Ao meditar sobre isso, eu pensei que videira talvez seja a figura de nós cristãos, que não só temos a capacidade de liderarmos bem as coisas que são da terra, mas também temos a capacidade de fazer bem aquilo que alegra a Deus. Mas aí a videira, de maneira egoísta, igual a figueira, igual a oliveira, diz: não, para que eu vou caçar confusão? Para que eu vou caçar problema? Eu estou bem, eu tenho minha vida com Deus, eu oro no meu quarto, eu tento ter minha vida de comunhão, minha intimidade com Deus. Eu não quero caçar confusão. Para que eu vou ser líder de qualquer coisa? Deixa eu quieto no meu canto. E aí a gente entende por que os espinheiros estão nos governando. Porque nós, oliveiras, figueiras, videiras, estamos nos escondendo atrás dos nossos afazeres, atrás da nossa família, atrás do nosso trabalho. E o povo sofre. E o mundo sofre. E é espinheiro mesmo que vai nos governar. Então a culpa desses homens, filhos de prostituta, estarem nos governando, é porque nós estamos vivendo para nós mesmos. Estamos sendo egoístas, estamos nos escondendo, estamos preferindo guardar as nossas gorduras para nós, a nossa doçura para nós, o nosso mosto para nós. Então, enquanto a igreja não tomar posição, enquanto nós individualmente não tomarmos posição e assumirmos o papel que Deus nos colocou, e Ele nos colocou como
príncipes, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para ir e para anunciar. Mas não, a gente quer tomar conta, ou cuidar, ou nos ceder, ou nos gastar para nós. E eu vou repetir, enquanto não fizermos isso, são os filhos da prostituta que vão ficar nos governando. E eu estou quase usando o sinônimo de prostituta. Porque é isso que o texto diz. Muito bem, e aí Jefté então se junta com esses homens levianos, e aí ele vai, atende o clamor dos seus irmãos e diz assim: não, eu conheço vocês me expulsaram, vocês me mandaram para fora, vocês me colocaram, vocês me renegaram, apesar de termos o mesmo pai, vocês me expulsaram para que eu não tivesse herança com vocês. Aí agora, na hora da dificuldade, vocês me chamam, né? Eu, o espinheiro aqui, eu, o filho da prostituta. Então tá bom, então eu vou liderar vocês. É isso que vocês querem? Então eu vou. E aí ele traz a rapaziada dele. E aí ele começa esse discurso longo com o rei dos amonitas. Ele fala assim: olha, envia mensageiro. Por que você está vindo contra mim? Eu não fiz nada contra você. Eu estou aqui em paz nas terras e tal, e você vem contra mim? Aí o rei fala: não, mas vocês invadiram lá atrás, vocês guerrearam e tomaram essa terra que vocês estão, é nossa. Aí ele é irônico, ele fala assim: a terra é nossa? A terra é de vocês? Se eu fosse de vocês, o seu Deus teria protegido vocês. Mas se o meu Deus me deu essa terra é minha. E aí Deus julga entre mim e você, se você está certo ou se está errado. Porque faz 300 anos que a gente está aqui. E agora que você vem pedir para assumir, para tomar a terra. E Jefté então se põe em posição de batalha, e o rei dos amonitas também se põe em posição de batalha. E aí o texto diz, eu acho que é o versículo 29: e então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessa por Gileade, por Manassés, e conclama os filhos de todo mundo, e passa geral na espada. Olha, eu estava dizendo que o Jefté era um filho da prostituta, que Jefté era um espinheiro, mas o Espírito do Senhor toma ele, e ele provoca todo esse livramento em Israel. Será que ele era espinheiro mesmo? E isso me fez refletir duas coisas. Primeiro, é que Deus não vai deixar de fazer o bem ou o seu plano porque há um espinheiro governando. Os rumos da história ainda estão na mão de Deus, apesar de estarmos sendo governados por espinheiros. Mas se por um lado Deus não vai deixar de fazer aquilo que Ele tem que fazer, porque nós temos um mau líder nos liderando, nos governando, a ação de Deus através de um líder não confirma, não chancela, não dá validade divina a essa pessoa, porque Deus a usou. Não sei se fui claro. Fui. Jefté é um líder espinheiro, e eu reafirmo isso não porque ele é filho de uma prostituta, e apesar de ter feito todos os trocadilhos ao longo do texto, não porque ele é filho de uma prostituta, mas é porque ele se junta a homens levianos e age levianamente. E mais, ele mostra o seu coração no versículo 30. Ele diz: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon da minha mão, aquele que, nessa versão, aquilo que sair na porta eu vou entregar ao Senhor. Ele está achando que ele não está lidando com Deus, ele está achando que ele está lidando com um ídolo. Ídolo é que precisa de oferenda tua para ter a sua vontade satisfeita. Jefté, apesar de ter sido tomado por Deus para causar aquele livramento, e Deus livra o povo não por causa de Jefté, mas livra o povo porque era povo de Deus. Apesar disso, Jefté não estava convertido. Ele lida com Deus como se estivesse lidando com um ídolo e não como Deus. Então é por isso que eu digo: cuidado ao vermos
Deus agindo através de qualquer um. Porque isso não significa que esse qualquer um é de fato divino, é de fato de Deus. Por quê? Porque Deus faz isso por amor ao seu povo. Mas isso não dá carta branca para esse líder. Então esse homem é de Deus e tudo que ele falar e tudo que ele fizer é de Deus. Não é. E a história, a gente parte para esse final trágico, absurdo, em que Jefté faz esse voto a Deus e diz: olha, aquele que sair na minha porta eu vou oferecer em holocausto. E quando ele volta na vitória da batalha, quem é que sai à porta? Sua filha única. E eu já ouvi de alguns estudiosos, enfim, da leitura deles, de que na verdade Deus deu um jeitinho, que não aceitou o sacrifício, que não fez. Não, a Bíblia diz claramente, e ele cumpriu o seu voto. E sua filha diz: cumpra-se em mim. Ou seja, nós temos um cara que recebeu o Espírito de Deus, que provocou um grande livramento, oferecendo um sacrifício humano a Deus. Quão distante Jefté estava de Deus, o quanto ele não conhecia Deus. Eu vou usar uma reflexão que a gente fez aqui na quinta-feira passada, Mateus capítulo 4, e vou ler do verso 1 a 11. É a tentação de Jesus, e isso ficou remoendo meu coração. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o diabo queria que o Senhor o tratasse como ídolo. Pensa se não tem paralelo com o que a gente vive nos nossos dias. Qual é a primeira coisa que o diabo oferece para ele? Transforma essas pedras em pão. Nós transformamos Deus em ídolo quando nós buscamos a Deus para ter fome saciada. Nós transformamos Deus num ídolo quando nós procuramos em Deus só o que pode matar a nossa fome. Quem procura Deus atrás de comida está procurando um ídolo. A segunda tentação de Jesus o diabo coloca ele em cima do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e você não vai sequer tropeçar. Nós transformamos Deus num ídolo quando desafiamos, buscamos, provocamos Deus para que seja o nosso protetor em tudo, para que nenhum mal nos aconteça. Para que nenhuma tragédia nos aconteça. Mal é diferente de tragédia. Para que nenhuma tragédia nos aconteça. Se você está servindo a Deus para que nenhuma tragédia te aconteça, você está servindo a um ídolo. E a terceira tentação de Jesus leva a um alto monte e mostra as riquezas e os povos da terra e diz: olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Se você está buscando Jesus atrás de riqueza, você está lidando com um ídolo. Quem promete pão, quem promete proteção, quem promete dinheiro é o diabo.
Você pode estar aqui dentro, mas você não está servindo a Deus. Jefté não estava servindo ao Senhor, e ele oferece nesse altar maldito a própria filha. E a gente pensa, quão longe, quão distante isso é de nós. Será? Quem você tem oferecido para conseguir o que você quer? Quem que você tem sacrificado para conseguir alcançar aquilo que o seu coração deseja? Jefté oferece a filha, embora ele não soubesse que era filha, mas ele oferece aquele que vier à frente. Provavelmente ele achava que ia vir um animal, um escravo, né? E sai uma filha, para mostrar a loucura, a insanidade, a distância dele de Deus. E ele oferece isso em troca de uma vitória, como se Deus fosse um ídolo que precisasse de oferenda. Deus não precisa de oferenda, Deus precisa de adoração. Sabe quem é oferecido na adoração a Deus? Não é o seu dinheiro, não é os seus bens, não são os seus bens, não é a sua família, é você. Na adoração ao Senhor, o que é consumido diante dele somos nós que nos deixamos consumir, nos deixamos gastar. Que como oliveiras que somos, que como figueiras que somos, que como videiras que somos, dizemos: não, eu vou deixar sim a minha gordura, eu vou deixar sim a minha doçura, eu vou compartilhar sim do meu moço. Para quê? Para que haja conhecimento de Deus, para que haja paz, para que haja transformação, para que haja bênção do Senhor. Quem você tem oferecido em troca da sua vitória? O que você tem oferecido em troca da sua vitória nessa relação com Deus? Ou na sua relação com aquilo que você quer em sentido último? Porque às vezes não é nem Deus que você quer, né? O que Jefté queria era apenas a vitória. E por que ele queria aquela vitória? Ele queria aquela vitória para que ele pudesse governar, para que ele pudesse assumir a liderança. E Jefté, então, nesse desejo, nessa sanha, nessa vontade louca pelo poder, de poder voltar para a sua cidade e poder governar, ele oferece o que vier pela frente. E é isso que ele diz: o que vier eu vou queimar. Ele só não se oferece. E às vezes a gente é enredado nisso, às vezes a gente é enganado nisso. Há coisas que começam a consumir e tomar tanto a nossa mente, a nossa vontade, o nosso corpo, que você só pensa nisso e você começa a oferecer tudo em função disso. Não, se eu conseguir namorar aquela pessoa, eu posso falar assim porque a gente quase não tem jovem aqui, né? É fácil falar. Né? E você fala assim: não, eu vou fazer de tudo. Eu posso mudar meu comportamento, mudar meu jeito. Então eu sou assim, mas eu vou ser assada. Vamos trazer para mais perto então, né? Para conseguir aquele emprego, para conseguir comprar aquela casa, para conseguir fazer aquela viagem, para conseguir... E você vai oferecendo pedaços de você. Você vai oferecendo sacrifícios nesse altar que não é divino. E o que você vai colher no final é o que Jefté colheu no final: dor. A alegria de uma vitória é transformada na angústia de um pai que, pela sua boca tola, que por não conhecer Deus, mata a própria filha.
E não se engane. Há muitos de nós que têm oferecido os nossos filhos, os nossos cônjuges, em sacrifício da vitória pessoal que queremos alcançar. Que temos deixado espinheiros nos governar pela posição egoísta que assumimos. Que líder é você? Que líder você quer ser?